Após 35 anos, a Ponte Preta voltará a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, um marco negativo na história do clube, que amargou seu segundo rebaixamento nos últimos 3 anos. Já sob a gestão de Marco Antônio Eberlin, em 2023 a Macaca disputou a Série A2 do Paulistão. E agora, 2 anos depois, a equipe alvinegra figura entre os 20 times da terceira divisão do Campeonato Nacional. Em entrevista à Rádio Bandeirantes de Campinas nesta segunda-feira, Eberlin fez um breve balanço de 2024, citando alguns erros cometidos e problemas recorrentes durante a temporada. Eu deveria talvez ter trocado o treinador num certo momento, não acreditando e não culpando o Nelsinho, mas quando mexeu e não deu, eu deveria ter trocado. Isso é erro do presidente, eu não troquei, né? Também não poderia saber que jogadores seriam expulsos em jogos cruciais da Ponte. A Ponte teve pelo menos 8 jogos aí que tinha condição de ganhar, precisava ganhar, saiu na frente e tomou empate, a virada com um jogador a menos, 2 jogadores a menos. Então, teve essa dificuldade. Teve posições que nós precisávamos de 2 peças com qualidade, nós não tínhamos. O Elvis está mal num certo momento do campeonato, do jogo, você não tinha um meia de qualidade para substituí-lo, né? O Gé, que se tornou cobiçado aí por várias equipes, ele rompeu o adutor, ele ficou tempo fora por contusão, depois ele rompeu no derby o adutor e nós não tínhamos substituto à altura do Gé. Sem deixar de citar as gestões anteriores, o presidente da Ponte também fez um balanço financeiro atual do clube. A Ponte Preta tem imposta contra ela 400 milhões de reais de ações de cobrança. Então esse é o número que nós chegamos, eu te dou com precisão. O CH, são 120 milhões para um ex-presidente, pode somar aí, 120 milhões para um ex-presidente, são 60 milhões de dívidas, 60 milhões de dívidas cíveis, tá? São 50 milhões de dívidas trabalhistas, são 20 milhões do CNRD e são 3 milhões de títulos protestados em Campinas e mais por volta de quase 180 milhões de dívidas fiscais a nível municipal, estadual e federal. Então, somado tudo isso, deve dar aí 420 milhões. Foi feita auditoria, sim. Com o fim da Série B, Brigatti passou de técnico para diretor de futebol. Com isso, a Macaca foi atrás de um novo treinador no mercado e encontrou Alberto Valentim. Depois de comandar o Ituano durante grande parte da temporada, Valentim chega com o objetivo de recolocar a Ponte na segunda divisão do Campeonato Nacional. Mas antes da Série C, o clube alvinegro tem pela frente o estadual mais difícil do país. E faltando menos de um mês para a estreia contra o Novo Horizontino, a reformulação no Majestoso continua a todo vapor. Olha, a Ponte Preta não vai atrasar salário o ano que vem, a não ser que aqui nós tenhamos novos pedidos de penhora por parte de ações que venham aí do passado. A gente está trabalhando para que isso não ocorra, mas não vai atrasar salário. Nós estamos montando um time a nível de Série B para brigar em cima na Série B para disputar a Série C. Transfiro o departamento de futebol para o João Brigatti. Ele deixa de ser treinador definitivamente para cuidar do futebol da Ponte Preta. Em um bate-bola entre Eberlin e Carlos Batista, o presidente da Macaca confirmou alguns dos reforços que já estão contratados pela Ponte para a próxima temporada. Arthur, lateral esquerdo. Contratado. Rodrigo Souza. Contratado. Diogo Silva. Contratado. Goleiro. Jean Dias. Contratado. Paysandu. Maguinho, lateral direito. Contratado. Vitor Andrade. Não. Renato. Contrato renovado. Não. Permanece. Agora mais um. Só saiu em nível de especulação. Simon, zagueiro do CRB. Contratado. E quem mais que está contratado que eu não falei aqui? 2 laterais, um direito e um esquerdo. Então fala o nome deles. De jeito nenhum, porque não assinou ainda o pré-contrato. Mas assim que assinar durante a semana, a próxima entrevista quem vai te dar é o João Brigatti. De acordo com o mandatário, a média de idade do elenco para o ano que vem será de aproximadamente 28 anos. Por enquanto, apenas jogadores considerados experientes foram contratados.
Mas a tendência é que a partir de agora o clube foque em atletas mais novos para completar o elenco. E tô falando pra você que o elenco vai mudar 80%, então muitas contratações ainda virão. Então, esse balanço de experiente com mais jovens que virão, vai dar uma faixa etária, eu acredito aí, de 27, 28 anos, que é ideal. Hoje, se não me engano, o João me passou que está na faixa de 30 anos, 29 anos e meio, o nosso elenco que está aí. Um desses jovens atletas citados por Eberlin é Pedro Vilhena. O meia de 22 anos pertence ao São Paulo, mas disputou a última temporada pelo Sport, onde conquistou acesso à elite do Brasileirão. O jogador será inicialmente emprestado até o fim do Campeonato Paulista, podendo renovar para a disputa da Série C. Pelo Sport em 2024, Vilhena marcou um gol e deu uma assistência em 28 jogos disputados. Faltando menos de um mês para a disputa do estadual, a data prevista para o início da pré-temporada é 26 de dezembro. Já entre os dias 5 e 6 de janeiro, a Macaca viajará a Bragança Paulista, onde irá se concentrar até a estreia contra o Novo Horizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi. O CH participou comigo dessa entrevista do presidente Marco Eberlin. E aí, o CH, o que você pode acrescentar? Bom, sobre a entrevista, Batista, teve coisas interessantes e teve muita coisa repetida, né? Eu vou falar algo aqui que eu fiquei sem resposta. Eu perguntei sobre, a todo momento, o presidente afirma categoricamente que as outras administrações, elas lesaram a ponte. Ninguém está falando aqui em dolo, estou falando do que ele disse, irresponsabilidades. Muito bem. Perguntei da auditoria, ele disse que a ponte já fez auditoria e que ela é independente. Então a pergunta que fica é a seguinte, que ele não respondeu. Já que teve auditoria e é independente, e eu acredito no que ele está falando, por que ele não responsabiliza com uma ação, né, com qualquer coisa do gênero, as pessoas que cometeram essas tais irregularidades, segundo ele afirma a todo momento? Então essa coisa fica no ar. Não, porque você pode vir aqui que eu mostro todos os documentos. Eu não sou órgão que responsabiliza, sou apenas um divulgador. Divulgar por divulgar, ele já divulgou. Que a arquitetura de uma possível arena no local X nunca foi possível e foi pago lá uma quantia muito grande. E fora os outros problemas. Então, se ele fez a auditoria é algo oficial. E se fez algo oficial, por que a ponte, na gestão dele, não responsabiliza todos esses irresponsáveis, segundo ele? Isso que eu não consigo entender. Mas tudo bem, de repente ele nem pode. Ou a ponte não pode. Eu não conheço eu não sou advogado. Eu não conheço a miúde isso. Então é só para esclarecer essa situação. Ele respondeu muita coisa, assumiu muita responsabilidade por algumas coisas que ele deveria ter feito, entre elas desligar o Nelsinho antes do período que ele acabou desligando, entre outras coisas. É sempre bom falar com o Eberlin, mas a gente precisa conduzir, e isso agora eu vou falar para o nosso telespectador, com parcimônia. E o que é levar a entrevista com parcimônia? Não adianta bate-boca no ar, que aí fica ruim, como foi a penúltima. Não adianta. Você tem que fazer a pergunta e deixar ele responder. E você que está em casa, que ouviu, né? Parte vai efetivamente saber que eu já soube, tirar sua conclusão. A nossa tarefa aqui é perguntar. Eu não posso sair, eu não faço isso em nenhum momento, não só com ele, falando, dizendo e acusando o presidente ou a sua administração de coisas que eu não tenho concretamente prova. Papagaio também fala. Aqui é um órgão de imprensa de responsabilidade, uma casa gigante, todo mundo sabe disso, e tem certas coisas que você tem informação, mas para você trazer ao ar, ou fazer uma pergunta, ou uma acusação, você tem que estar embasado em documentos. Eu não vou arrumar problema para a minha vida particular e nem para a vida da casa onde eu trabalho há mais de 16 anos. Eu não vou fazer isso, eu nunca fiz. Então, para você que ficou insatisfeito com a entrevista, que achou que a Rádio Bandeirantes tinha que apertar mais o presidente, desculpa, eu respeito a opinião daqueles que acham isso, mas não concordo. Com relação a jogadores, ele confirmou também Bruno Lopes. Jogou o último campeonato da Série B pelo Amazonas,
pertence ao Londrina, 29 anos, 27 jogos pelo Amazonas. Não marcou nenhum gol e deu 2 assistências. Tem uma coisa que a gente precisa verificar, Catarina. De repente você tem até informação, eu não tenho, ou você. Qual é a minutagem das 27 partidas, né? Porque se ele entrou pedaços das 27, ele teve pouca rodagem na Série B. A Amazonas fez uma campanha muito interessante. É um jogador que eu conheço. É um jogador que não tem problema fora de campo. Ele é um profissional. Agora, não é nenhum grande jogador. Está dentro de um patamar médio, né, que pode, caso esteja aclimatado, à vontade, se o Valentim tiver à disposição um meio-campo que faça esses atacantes jogarem, que foi um dos problemas da Ponte nessa temporada, um meio-campo flácido, um meio-campo que pouco tocava a bola, um meio-campo que a bola nem passava pelo meio-campo, né? Era ligação direta a todo momento, era um negócio horroroso. Então, o performance desse povo que está chegando para o ataque depende muito do meio-campo. E a gente tem que aguardar um pouco mais. Mas é um nome interessante, Batista, respondendo a sua pergunta. O Bruno Lopes ele não foi titular, né? Em nenhum momento na campanha do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque o Amazonas começou lá com o Jô e com o Sassá, depois o Jô acabou saindo, mas entrou em diversas partidas, como disse o Batista. Eu vejo essa declaração, ou essas declarações, Batista, do presidente Marco Eberlin, como preocupantes do ponto de vista estrutural, né? Claro que ninguém gostaria de ver a Ponte Preta numa situação como essa, tendo essa dívida que foi declarada pelo próprio presidente, né? Mas também não adianta a gente querer caçar as bruxas neste momento e querer crucificar todo mundo, né? O que passou, se foi errado, se foi algo arquitetado por prejuízo da Ponte Preta, deve ser investigado e, se comprovado, deve ser punido. Mas a partir de agora, ou a partir do momento em que ele assumiu, ter esse pensamento de fazer as coisas de maneira regrada, de maneira controlada, para que a dívida não aumente. Vai ser difícil pagar essa dívida no curto prazo, né? Acertar essa conta no curto prazo, mas que ela não aumente e que passo a passo a situação financeira e administrativa da Ponte Preta seja resolvida. E é o seguinte, a Ponte ontem fez os primeiros testes na nova iluminação. A Ponte tinha 380 lux de iluminação. Está indo para 1.680 lux. Lux é a unidade que mede a intensidade da luz. A CBF, para a Série A, exige um mínimo de 1.500 lux. Para a Série B não tem exigência nenhuma e nem para a Série C. Mas a Ponte ontem fez os primeiros testes e já, inclusive, tem uma informação de que ficou realmente espetacular. A estreia será no Campeonato Paulista, dia 22, contra a Portuguesa. A Ponte estreia fora de casa, dia 15, joga contra o Novo Horizontino. E até nessa entrevista que nos concedeu o Marco Eberlin, ele disse que a reapresentação dos jogadores está confirmada para o dia 26, mas aí depois, no começo de janeiro, os jogadores vão fazer um primeiro período de treinamentos até o dia 5 e depois o elenco vai para Bragança Paulista. Vai fazer uma pré-temporada em Bragança Paulista. De Bragança Paulista, vai direto para Novo Horizonte, onde estreia no Campeonato Paulista, portanto, fora de casa. E no dia 22, aí o jogo em casa contra a Portuguesa e a estreia da nova iluminação. Você quer uma coisa que eu concordei com o que disse o Eberlin ontem? São coisas diferentes. Dá a impressão que a gente fala sobre... Isso é uma notícia. O teste da iluminação de ontem é fato. O fato tem que ser divulgado. Então não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. A montagem do time ou o fracasso dessa temporada é uma coisa, a situação estrutural da Ponte é outra. O clube de futebol hoje, o futebol não é só as 4 linhas. O futebol depende de uma série de atitudes da diretoria para que melhore a cada dia a infraestrutura, para dar condição para esse time entrar em campo e ser competitivo. Então, entre essas coisas, é a iluminação. A diretoria da Ponte está de parabéns. Veja o quão ficou bonito e bom o trabalho que foi feito no Brinco. Ficou fantástico. E da Ponte vai ficar fantástico também.
Isso é respeito também à instituição, ao torcedor, às medidas que foram efetivamente exigidas da CBF para com a Ponte Preta. Então são coisas diferentes. O insucesso dentro do campo não tem relação com essas benfeitorias. Então, eu vou dizer de novo, ele disse isso na entrevista, eu vou repetir aqui. Eu acho extremamente importante, né, esse retrofit que você gosta de todo momento a falar, e é verdade, não é? Que a Ponte está estabelecendo cada uma área, né, que ele está mexendo e está fazendo o seu investimento aí. E teve um amigo, Batista, que ontem, ele falou, ele mora perto lá do Majestoso, né? Ele disse que ele estava cochilando no começo da noite, quando acordou levou um susto, porque pensou que já fosse dia, né? Devido à luminosidade, à iluminação lá do estádio Moisés Zucarelli, então ele aprovou, ficou muito bom. A Ponte pega o Santos na segunda rodada em casa, né, Batista? Resta saber se vai ser no período diurno, né, ou se vai ser no período noturno, no fim de semana lá do dia 19, e depois no dia 22 tem essa partida contra a Portuguesa. Bom, o que ocorre é o seguinte, o Marco Berlim disse que para o planejamento do Campeonato Paulista, olha aí, ó, nós estamos vendo o teste que foi feito ontem, lá no estádio Moisés Lucarelli, com a nova iluminação. Isso é uma imagem de drone, né? Isso, é um drone fazendo essa captação de cima. Impressionante a melhora. Não é diferente estar lá. Mas aqui, né, Catarina? Sim, você que está todo o jogo lá, é significativa a melhora. Então o que ele disse é o seguinte: para o Campeonato Paulista serão contratados 3 jogadores com um patamar mais elevado. São jogadores que não querem disputar a Série C, mas que eles querem disputar o Campeonato Paulista, que é uma grande vitrine. Inclusive ele citou um meia que pertence ao São Paulo. Diz que tem um meia, tem também um centroavante e tem um outro jogador que ele não quis falar os nomes e quais jogadores são. Mas são jogadores um pouco mais elevados do que o patamar de contratações que a Ponte está fazendo. Isso é importante você colocar, porque a gente outro dia debateu sobre isso, não é? Precisa ver o que é possível fazer no mercado. Um deles é o Pedro Vilhena, né? Esse jogador. E o mais, Catarina, o mais urgente e premente é o primeiro problema que a Ponte tem pela frente, é o Campeonato Paulista. Então, se você tem a possibilidade de trazer jogadores de qualidade para melhorar o seu time para a disputa do Campeonato Paulista apenas, também é válido. Não é montar um time inteiro de jogadores que só vão disputar o Campeonato Paulista. Nesse caso, num grupo de 30, você vai ter 3 jogadores, é absolutamente pertinente e eu acho que esse é o caminho correto para você montar e melhorar a qualidade do time. Porque é complicado você ter um time de Série C, totalmente de Série C, para disputa de Série 1 do Campeonato Paulista, né? São níveis completamente diferentes, né?